Saudações, 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 galera. Beleza? Bom, então dando continuidade aos nossos conteúdos de filosofia. Hoje a gente vai para o capítulo 8, que é a filosofia árabe, islâmica e judaica. Tranquilo? Vocês, de certa forma, já tiveram todo um conhecimento compartilhado nas últimas 4 aulas sobre a filosofia medieval, sobre os movimentos que deram a perspectiva da filosofia medieval, a patrística e a escolástica, e como esses movimentos fizeram uso da filosofia clássica grega na construção de seus métodos, na construção de seus temas de debate. Então, vocês já estão a par de muita coisa que aconteceu na filosofia medieval, na Idade Média, no Ocidente, mas também indiretamente no Oriente. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar ao abordar a filosofia árabe, islâmica e judaica. Tranquilo? Então, vamos pensar por pontos. Bom, as religiões no período medieval. Um dos primeiros pontos que a gente precisa ter em mente para compreender a filosofia medieval é pegar algumas coisas que já não são comuns em termos de conhecimento. Exemplo. Todos nós sabemos desde sempre, do período da escola, a partir ali do 7º ano, 8º ano, que a Idade Média é um período da história ocidental, da história europeia, que de certa forma serve como norte para nosso modelo de história, que viveu aquele período sob completa influência da Igreja Católica. A Igreja Católica era o ponto de referência da Idade Média. A grande questão é que, na maioria das vezes, em história, a gente estuda apenas as concepções, os contextos apresentados pela Igreja Católica. Nada além do ponto de vista da Igreja Católica. Inclusive, nós fomos mais tarde educados a pensar dentro da ideia do senso comum, dentro do conhecimento do senso comum, que religião não se discute. Assim como também a gente é educado a pensar outras coisas nesse sentido, como política não se discute, futebol não se discute. Por quê? Porque a gente também é culturalmente levado a pensar que a religião, por ser uma escolha íntima, por ser uma escolha subjetiva, já que cada pessoa tem seu motivo para escolher a sua religião, por estar amparado numa produção de conhecimento que depende muito mais da fé do que da razão, partiu-se do lugar do senso comum para se afirmar que não se discute religião. Mas, pelo contrário, na Idade Média, a filosofia usou esse termo, não se discute religião, ao contrário, e discutiu religião com muita, mas muita efervescência. Discutiu-se religião com muita constância e produziu-se também muito conhecimento acerca desses debates, acerca dessas discussões. Por quê? Porque, apesar da gente pensar na Idade Média e lembrar exclusivamente do cristianismo, a gente tem ali outras religiões monoteístas, ou seja, de um único Deus, que tem toda uma produção filosófica, que tem todo um debate filosófico. Mas o que é interessante é que tanto o cristianismo, quanto o islamismo, quanto o judaísmo, buscam em suas filosofias conciliar fé e razão. Então, vocês se recordam muito bem de que quando a gente estava estudando a Idade Média e a filosofia medieval, os primeiros passos da patrística e mais tarde da escolástica, os dois movimentos que fizeram parte da filosofia medieval ocidental europeia,
uma das pedras de toque, ou seja, uma das partes mais importantes dessa construção filosófica era a tentativa de conciliar fé e razão. Para o judaísmo, a mesma coisa. Para o islamismo, a mesma coisa. Então, essa era uma parte a ser trabalhada. E aí vem razão e fé no pensamento medieval. E uma outra coisa é comum às três abordagens da filosofia medieval, tanto a abordagem cristã, quanto a abordagem árabe, quanto o árabe muçulmano, quanto a abordagem judaica, que é a referência à cultura grega, a referência ao pensamento grego. Todos esses pensadores dessas três grandes religiões pensaram a filosofia a partir das referências gregas de Platão e de Aristóteles. São eles os pensadores que vão nortear a produção de conhecimento nessas três religiões. E o que é interessante é que, enquanto a filosofia cristã, medieval cristã, estava ali vinculada à Igreja Católica através de cargos e funções dentro dessa Igreja Católica. É só você lembrar, por exemplo, que Santo Agostinho era bispo da Igreja Católica. Então ele estava dentro da Igreja Católica como um cargo, como um funcionário da Igreja Católica. Então, obrigatoriamente ele precisava alinhar o seu pensamento, a sua produção intelectual aos interesses da Igreja. Nos filósofos do Oriente, e quando eu falo de filósofos do Oriente, eu estou falando tanto da filosofia judaica quanto da filosofia árabe islâmica, eles não tinham esses vínculos com instituições estabelecidas. Então, isso dava para esses filósofos a autonomia de pensarem sem dogmas, sem verdades impostas por instituições religiosas. Tranquilo? Então vamos adiante. Interpretações sobre a filosofia medieval. Eis aqui uma das partes mais sensíveis desse tema. Por quê? Porque na mesma medida em que na história nós temos a expressão extremamente preconceituosa de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, os quase 1000 anos de Idade das Trevas, onde, teoricamente, e aí sob o ponto de vista dos renascentistas principalmente, não se produziu nada de conhecimento relevante. A humanidade ficou à mercê dos interesses e dos valores cristãos e não houve uma produção significativa de nada. Essa visão é preconceituosa por quê? Porque a história já desmistificou essa ideia. A história já provou que todos os avanços que foram feitos na Idade Média, tanto na arquitetura quanto na produção do conhecimento, a própria filosofia medieval, a própria história medieval, as relações sociais que vão desencadear os eventos da modernidade. Então, essa visão de Idade das Trevas, ela foi superada. Na filosofia há também uma visão deturpada, uma visão limitada por parte de alguns historiadores da filosofia. Dois deles, tanto o Etienne Gilson quanto o Julián Marias, eles têm uma concepção mais voltada para a filosofia cristã. O Etienne vai colocar que o espírito, a essência da filosofia medieval era cristã. Ou seja, ele está desconsiderando toda a importância da filosofia árabe-islâmica e da filosofia judaica. Julián Marias diz que, apesar das produções árabe-islâmica e judaica, a parte mais importante da produção da filosofia medieval cabe então à filosofia cristã. É dela, da filosofia cristã, esse protagonismo. Só Alain Libera que vai dizer que não, que a história da filosofia medieval não é a história da filosofia cristã, é a história da filosofia pagã e dos três monoteísmos
cristianismo, judaísmo e islamismo. Por que ele está falando a história da filosofia pagã? Porque ele reconhece como ponto de partida das três grandes religiões dentro da ideia da filosofia medieval, a filosofia grega. E lembrem-se, a filosofia grega é uma filosofia pagã, é uma filosofia que está inserida num politeísmo religioso. Então não se enquadra dentro de nenhuma relação religiosa desses três monoteísmos. Ficou claro? Se não, anota no caderno. Em breve a gente vai ter live para tirar dúvidas. Então vamos adiante. Três religiões, três filosofias. Primeiro é preciso pensar que judaísmo, cristianismo e islamismo são os três maiores monoteísmos do mundo. Mas quando a gente fala sobre essas três religiões, é natural que a gente olhe para elas como se elas tivessem surgido quase que no mesmo período e como concorrentes diretas umas das outras. E, na verdade, não. Na verdade, há um abismo temporal, ou seja, uma distância muito grande de tempo entre o surgimento de uma e de outra. Inclusive, algumas beberam da fonte de conhecimento produzido por uma religião anterior. Exemplo, a Torá, que é a principal, é o livro do judaísmo, ele remonta ao século X a.C., ou seja, mesmo antes da consolidação das grandes civilizações clássicas, como o Egito, como Mesopotâmia, como os assírios, como os fenícios, como os babilônicos. Mesmo antes da formação de Grécia e Roma, a gente já tem relatos que apontam para o Torá, para os escritos debatidos no Torá. No caso do cristianismo, que é a nossa religião matriz, a Bíblia ela utiliza trechos desse Torá, mas só que ele utiliza trechos do Torá com uma outra nomenclatura, com um outro nome, que é o Pentateuco. Nós, cristãos, conhecemos esses trechos do Torá inseridos na Bíblia sob o nome, sob a perspectiva do Pentateuco. Já a organização, a compilação dos escritos sagrados muçulmanos, eles são chamados de Corão ou Alcorão. Al que seria aí, nesse caso, o Corão, em tradução livre. Então, esse livro, ele data do século VII. Olha o abismo de tempo. Século X antes de Cristo. Já existem menções a ele. Outro, a Bíblia, após a morte de Jesus Cristo, já que a Bíblia vai tratar dos ensinamentos de Cristo, já isso no Novo Testamento, já que a Bíblia vai falar sobre milagres, vai falar sobre profecias, vai falar sobre a intervenção dos apóstolos na sociedade da qual eles faziam parte naquele contexto, ou seja, Roma, e das perseguições diversas. Os textos que vão compor então o Corão ou o Alcorão, eles são organizados ali do século VII. E a filosofia medieval, e aí a gente não pode perder isso de perspectiva nunca, para compreender melhor a filosofia medieval, ela é indissociável, ou seja, ela não pode ser separada da apropriação que os pensadores cristãos, muçulmanos e judaicos fizeram da tradição pagã. Lembra que eu falei lá atrás? O que é que eles fizeram? Tanto cristãos, quanto muçulmanos, quanto judaicos pegaram a filosofia de Platão, pegaram a filosofia de Aristóteles e manusearam também as filosofias propostas pelos pré-socráticos. Então, eles beberam na fonte da cultura e do conhecimento grego para produzirem suas próprias filosofias.
Então, todos eles, a partir do estudo, a partir da pesquisa sobre essas filosofias, tentaram, então, conciliar a fé divina, a fé religiosa, e essa verdade gerada pela fé, né? Então, seria uma verdade divina, uma verdade revelada, com a verdade alcançada de forma racional, a verdade que é passível de ser pensada. Então, todos eles tentaram, então, conciliar, harmonizar esses dois pontos. Tranquilo? Adiante, então. A denominação. Quando a gente está falando de filosofia medieval, a denominação, ou seja, dar nomes a esses movimentos filosóficos, a esses modelos filosóficos, é, de certa forma, um problema. E você deve dizer assim, ou deve estar pensando assim, mas Theo, são só nomes. Não, não são só nomes. São conceitos. E os conceitos precisam dar conta do objeto abordado, do tema abordado, para que não haja uma má interpretação por parte dos estudiosos que venham a se debruçar sobre essa obra, sobre esse conhecimento. Daí a denominação ser um problema quando a gente pensa em filosofia medieval. Primeiro, por quê? Porque quando se usa o termo filosofia oriental, tenta-se, nesse termo, abarcar tanto a filosofia árabe quanto a filosofia judaica. E aqui cabem algumas ressalvas. Que ressalvas são essas? Primeiro ponto, quando a gente fala filosofia árabe, essa menção à filosofia árabe nos faz então confundir a etnia do povo árabe com a sua fé, o islamismo, que não necessariamente está restrita ao povo árabe. Então há aí uma confusão. E aí a gente precisa lembrar que muitos dos pensadores muçulmanos, eles não eram árabes. Eram, por exemplo, persas, como Avicena, que ao lado de Averroes são dois dos grandes pensadores dessas correntes filosóficas. Tá claro até aqui? Tá dando para compreender? Lembrando, anota no caderno se você tiver alguma dúvida. Bom, outro termo que a gente pode usar é filosofia do Islã, que a gente pode encontrar. Mas olha outro problema. A filosofia do Islã não contempla a filosofia judaica. Por que ela não contempla a filosofia judaica? Porque o islamismo é um monoteísmo que tem como ponto de partida as profecias que são concedidas, que são dadas em conhecimento a Maomé e que vão fundar então o islamismo. Esse é o contexto de surgimento desse monoteísmo. O judaísmo é um outro monoteísmo que não necessariamente dialoga em suas essências com o islamismo. Então é preciso que a gente pense um conceito que não exclua partes importantes nem de um nem de outro. Daí serem cunhados os seguintes termos: filosofia judaica, que contempla então a filosofia produzida com base no judaísmo, e a filosofia árabe-islâmica, que contempla então não apenas as características étnicas do povo árabe, mas também contempla os estudos voltados exclusivamente para o islamismo, já que nem todo islâmico é árabe. Então, esses dois termos são os termos corretos a serem utilizados quando se abordar essas duas representações, essas duas partes da filosofia medieval. Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos. A filosofia árabe-islâmica. A Hégira marcou a fuga de Maomé de Meca para Medina. Essa é a origem do islamismo.
E é tão importante essa fuga, ela muda completamente a perspectiva do povo árabe, ela muda completamente a perspectiva do povo muçulmano. Por quê? Porque eles vão sair de um politeísmo extremamente local, um politeísmo que as diversas regiões daquele Médio Oriente cultuam, para voltar-se para uma única religião, para um único monoteísmo. Então, esse movimento de migração é um movimento extremamente importante, porque marca o surgimento do islamismo e marca também o início do calendário muçulmano, que é no ano de 622 depois de Cristo. Então, o islamismo, dentro dessa lógica, ele surge, mas ele já surge com uma perspectiva de expansionista. E aqui cabem algumas reflexões antes de avançar. E as reflexões são essas. O judaísmo, por exemplo, ele não deseja convencer ninguém. Ele não deseja catequizar ninguém. Ele não deseja converter ninguém. Pelo contrário, há por parte do judaísmo uma restrição, ou pelo menos um aumento da dificuldade daquelas pessoas que desejam se tornar judeus. Por quê? Porque ela é uma religião que fala muito mais das raízes culturais das pessoas que fazem parte dela do que necessariamente ela esteja interessada em propagar e validar uma verdade para o mundo. Diferente dela, tanto o cristianismo quanto o islamismo são religiões expansionistas. São religiões que desejam converter a diversos povos as suas tradições, aos seus ritos culturais, aos seus ritos religiosos. Não à toa, grandes dos eventos de expansão colonial, de expansões territoriais ao longo da história da humanidade envolvem essas duas religiões. Só que dois fatores foram muito importantes para reforçar, para fortalecer essa visão do islamismo como uma religião expansionista. A primeira é que quando os islâmicos tomavam, invadiam um determinado território, esse território ele já havia sido subjugado por outros povos. E as pessoas estavam sofrendo e extremamente vulneráveis, psicologicamente falando, ao fato de já terem sido subjugados. Então, quando os povos islâmicos chegavam para invadir, para tomar esse determinado pedaço de terra, eles não eram vistos como invasores. Pelo contrário, eles eram vistos como libertadores daquela população, daquele lugar, daquele povo. E ao aplicar a sua segunda situação, que seria então uma liberdade uma tolerância, uma liberdade de cultos religiosos, então conviviam com cristãos, conviviam com judeus. Isso garantiu que ele tivesse êxito, tivesse sucesso nos seus processos de expansão. E aí esses processos de expansão tomam uma proporção imensa. Por quê? Porque eles partem da Península Arábica, rapidamente ocupam Síria, Pérsia, Egito e outros locais ali no norte da África. Essa expansão muçulmana não para ali, na região do central do Mediterrâneo. Não, ela avança. Avança, toma Portugal, toma Espanha e só vai ser contido lá na chamada famosa Batalha de Poitiers pela França, pelos francos. É lá, a partir da derrota nessa Batalha de Poitiers, que há então um recuo que a gente vai ter aí na história como com os termos das guerras de reconquista, que são exatamente a expulsão dos povos muçulmanos da Península Ibérica, de Espanha e Portugal. Restando então um último reduto, que é Granada, no território espanhol, que vai então se estender lá até o final do século XV.
1492. Depois de 1492, os muçulmanos então são expulsos definitivamente da Península Ibérica, mas deixam seu legado de cultura que de certa forma está presente até hoje. Se vocês forem ou tiverem a oportunidade de irem a Granada, na Espanha, visitem a Alhambra de Granada. Desculpem. Uma construção baseada no modelo da arquitetura muçulmana. Um espaço muito bonito, eu conheço apenas por fotografias, mas quando eu tive a oportunidade de visitar a Península Ibérica, um dos pontos aos quais eu pretendo obrigatoriamente visitar é, sem sombra de dúvida, essa parte do patrimônio da humanidade que ficou da tradição muçulmana em Granada. Rever o passado. Bom, primeiro a gente, como eu disse, precisa olhar para trás para entender a filosofia medieval. E esse olhar para trás é perceber que esses povos, tanto árabes quanto judeus, já haviam tido uma responsabilidade muito grande sobre a preservação da cultura helênica. Esses pensadores muçulmanos, eles já mantinham um contato, um intercâmbio cultural muito grande com os povos helênicos, com os povos romanos. Por quê? Porque são povos que se deslocam o tempo todo. São povos nômades naquele contexto. São povos que vivem do comércio, da troca, da compra, da venda. Então, isso era muito natural que se deslocassem por grandes áreas, o que permitia, então, o intercâmbio desses conhecimentos. Então, isso colaborou muito para a preservação da cultura helênica, da cultura dos gregos. E, para além disso, a gente pode reconhecer a validade e a importância desses grandes pensadores na medida que a gente estuda o que eles produziram. Então, estudar essas produções, tanto árabes quanto islâmicas, é uma forma de reconhecer o esforço desses homens que produziram esses conhecimentos. Mas quem são esses homens? Quem são esses sujeitos que constroem essa trajetória? Bom, esses primeiros pensadores, a gente tem os seguintes nomes. A gente tem como primeiro pensador muçulmano Al-Kindi. Ele vive ali no século IX, 801 a 873. Como vocês bem sabem, assim como os primeiros filósofos gregos, os chamados de pré-socráticos, se debruçaram sobre uma investigação da física, da matemática, da astronomia, da própria natureza em si, não foi diferente com os primeiros filósofos muçulmanos. Eles também se debruçaram sobre esses temas. Al-Farabi, que é considerado um grande filósofo, era chamado de o segundo mestre dentro do mundo árabe. Por que um segundo mestre? Reconhecendo Aristóteles como o grande pensador, como o primeiro mestre, Al-Farabi tinha um domínio tão grande da filosofia naquele contexto, estudando também matemática, física, astronomia, as próprias ciências que estavam no campo da teoria, mas já estavam surgindo desde o mundo grego. Ele então passa a ser reconhecido como o segundo mestre. Mas dois pensadores, galera, marcam de forma muito importante a filosofia medieval não cristã. E também influenciam, óbvio, a filosofia cristã. Quem são esses dois pensadores? Um deles, Avicena. O outro, Averroes. Avicena, ele é persa. Além de filósofo, ele foi médico. Percebam, os filósofos de outros momentos históricos, eles não se debruçavam apenas sobre o conhecimento filosófico. Eles intercalavam o conhecimento filosófico com diversas outras áreas. Por isso vocês vão estudar ao longo de toda a trajetória da filosofia, médicos, advogados,
cientistas, matemáticos, químicos, físicos, sujeitos que estavam inseridos em outra área de conhecimento, mas também se debruçavam sobre a produção do pensamento filosófico. Bom, Avicena então dividiu a filosofia em duas: a filosofia especulativa, ou seja, filosofias que ficam em grande parte no campo da teoria, onde as especulações, onde as hipóteses são muito importantes para a produção do conhecimento, e as chamadas filosofias práticas. Que filosofias práticas são essas? Filosofias que têm aplicabilidade dentro da sociedade. Então, a gente vai ter como filosofias especulativas a teologia, a física natural, a filosofia natural, a física e a matemática. São áreas do conhecimento que a gente constrói exclusivamente pensando, praticamente. E as chamadas filosofias práticas são as filosofias presentes dentro da sociedade, que ajudam a sociedade a funcionar de forma equilibrada. E aí estão a ética, a política e a economia. Tranquilo? Podemos avançar? Já vou me encaminhando para amarrar a discussão para a aula não ficar muito mais longa do que já está. Bom, o outro grande filósofo é, sem sombra de dúvida, Averroes. Ele, apesar de muçulmano, nasceu em Córdoba, na Espanha. Por que eu digo apesar de muçulmano? Porque é preciso lembrar que ele é um dos grandes pensadores muçulmanos. Então, apesar de ter nascido lá em Córdoba, ele nasceu dentro de uma família muçulmana, com uma grande tradição nos estudos de medicina e de leis, eram médicos e juristas, e ele teve a sua formação baseada nesses estudos, tanto da medicina, quanto da jurisprudência, quanto do conhecimento jurídico, mas também dentro da religião. E ele deu continuidade, então, a esses estudos familiares, essa tradição familiar. Entre os seus temas de estudo, óbvio, o pensamento aristotélico se destaca como carro-chefe, é a parte mais importante da produção e dos estudos de Averroes. Mas ele também tentou estabelecer uma relação entre a filosofia e o islamismo. Lembra que eu falei lá atrás? A tentativa de conciliar a razão e fé? Então, considerado então o filósofo mais importante do islamismo ocidental. A produção dele é tão significativa na filosofia islâmica que ele é o filósofo islâmico no mundo ocidental, já que ele estava em Córdoba, na Espanha, mais importante. E mesmo depois da sua morte, ainda surge um movimento chamado de Averroísmo latino, onde muitas de suas ideias são retomadas, são reinterpretadas na análise de outros vários documentos. Mas como ele era um filósofo extremamente crítico e apontava as problemáticas, os debates, as discussões, as corrupções presentes dentro das políticas locais, ele foi perseguido por essa política local. E como não ousariam, vamos dizer assim, puni-lo exclusivamente por ser um crítico da vida política da região, ele então é acusado de impiedade. Acusado de impiedade, condenado por impiedade, mas depois essa pena ela é revista e ele então é inocentado. E pode voltar a participar da vida social, da vida urbana, da vida daquele espaço do qual ele fazia parte sem maiores problemas. Bom, além, óbvio, das diversas obras que ele produziu em diversos campos do saber, sem sombra de dúvida, sua maior contribuição é sobre o pensamento de Aristóteles. E ele nem teve acesso à obra completa do Aristóteles, já que, por exemplo, uma das obras máximas de Aristóteles, que é a Política, o Averroes não teve acesso a essa obra, ele não leu essa obra. Mas quando a gente pensa no trabalho do Averroes sobre a leitura, sobre a interpretação da obra do Aristóteles, a gente pode categorizar essas abordagens em três categorias. São elas as leituras menores, que normalmente eram as leituras de manuais de iniciação à filosofia muçulmana. Então, estava ali as discussões ainda muito rasas, muito superficiais, muito mais de quem estava começando a produzir, então ele produzia nesse sentido.
há as chamadas leituras médias, onde ele já produzia paráfrases, ele já interpretava o pensamento do Aristóteles e construía outros pensamentos a partir do seu próprio ponto de vista, a partir de suas próprias palavras. E ele também fazia, nesse contexto das leituras médias, as traduções livres dos textos aristotélicos e, por fim, as leituras maiores. Essas leituras maiores eram leituras atentas, leituras detidas, os chamados comentários literais, ou seja, a leitura linha a linha e a explicação dessa leitura linha a linha para os seus espectadores. Tá claro até aqui? Espero que sim. Então vamos adiante, apenas para a gente amarrar esse ponto e aí a gente finaliza. Bom, o segundo ponto de vista extremamente importante do pensamento do Averroes é que a sabedoria divina ela está fora dessa realidade. Ela está fora porque ela é maior do que essa realidade. E se ela é maior, não é justo colocá-la para concorrer com a filosofia. Não é justo colocá-la para concorrer com o conhecimento que está inserido dentro de uma realidade particular que é a nossa. Percebe como é além do tempo, do que está sendo discutido naquele momento? E aí, o que é um comentário literal? O comentário literal ele não está preocupado em discutir as ideias presentes no texto. Ele não está preocupado em ampliar as ideias que estão sendo debatidas no texto. Ele está, sim, preocupado em simplificar o conhecimento que está numa determinada obra. Daí vocês ouvirem a expressão os comentadores da filosofia. São estudiosos que se dedicam a facilitar o entendimento de um determinado pensador, que às vezes as pessoas que não são da filosofia têm dificuldade. E aí, óbvio, é muito mais fácil ler um livro de um comentador do Kant, por exemplo, do próprio Aristóteles, do que ler a obra direto do Aristóteles. Óbvio que quando você vai para a obra você tem um conhecimento mais amplo, mas os comentadores facilitam. E essa metodologia do Averroes deu tão certo que ela foi importantíssima para o final ali da escolástica. Por quê? Porque enquanto a escolástica estava produzindo uma outra interpretação da filosofia aristotélica, a filosofia do Averroes veio para simplificar o entendimento da filosofia de Aristóteles. E vai servir muito ao grande pensador da escolástica que é São Tomás de Aquino. Tranquilo? Então, eu finalizo aqui essa primeira parte e para a próxima aula, então eu trago a segunda parte do pensamento da filosofia árabe, islâmica e judaica. No mais, um forte abraço para vocês e tchau, tchau.